Muito bem, pessoal, vamos conversar aqui nesse vídeo sobre os decodificadores. Esses decodificadores são circuitos importantes nos projetos digitais, porque eles são amplamente utilizados para selecionar memórias ou dispositivos, roteamento de dados e para realizar conversões de códigos, por exemplo, de binário para decimal. E principalmente, onde a gente vai dar mais ênfase aqui nesse nosso vídeo, na conversão de códigos BCD para controle de displays de 7 segmentos. Basicamente, temos dois tipos de decodificadores. Aqueles que ativam apenas uma saída por vez, para cada combinação dos bits de entrada, e aqueles que ativam mais do que uma saída por vez, também para cada combinação dos bits de entrada desse circuito. Vamos começar aqui estudando aqueles decodificadores que ativam apenas uma saída por vez, pois na sequência a gente vê os decodificadores que ativam mais do que uma saída por vez. Para entendermos melhor isso que eu estou falando, vamos a alguns exemplos de circuitos decodificadores, né? Então, como eu disse, vamos começar por aqueles que teremos apenas uma saída ligada por vez para cada combinação de entrada. Muito bem, nesse decodificador nós temos um número de entradas que a gente chama de N. E o número de saídas que a gente vai ter, que a gente chama de M, será sempre 2 elevado a N. Dessa forma, um decodificador que possua duas entradas, 2 bits de entrada, né, terá 4 saídas, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Se esse decodificador tiver 3 bits de entrada, teremos 8 bits de saída. Lembrando, mais uma vez, que estamos falando aqui, nesse momento, dos decodificadores que ativam uma saída por vez. Num decodificador que possua 4 entradas, nós teremos 2 elevado à quarta, então teremos 16 saídas, e assim por diante. Pessoal, mas isso não é regra, a gente vai ver no decorrer aqui do vídeo que dá para a gente limitar a quantidade de saídas que a gente queira que esse decodificador possua. O circuitinho mais básico desse tipo de decodificador é esse que estamos vendo aqui na figura, que é um decodificador de 2 para 4. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um decodificador de 2 para 4. Por que 2 para 4, né, pessoal? Porque o número de saídas vai ser sempre 2 elevado ao número de bits da entrada, né? Como nós temos aqui 2 bits de entrada, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, 4 saídas eu estou identificando aí de S0 a S3. Outra coisa, eu estou colocando aqui no subtítulo que esse decodificador possui saídas ativas em nível alto. Então, quando a saída que estiver ativa terá nível lógico 1. Veremos na sequência que esses decodificadores podem ter suas saídas ativas em nível lógico 0. Aquela saída que estiver ativa no momento, o seu nível lógico será 0. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas de onde que eu tirei esse circuito, pessoal? Eu tinha ele decorado, copiei de algum lugar? Bem, poderia ser um pouco de cada coisa, né? Qualquer pesquisada num bom livro de eletrônica, digital ou na internet, encontraremos bastante material sobre esse assunto. Mas nessa altura do campeonato, vocês já sabem muito bem como implementar um circuito lógico, não é mesmo? Então vamos fazer isso, passo a passo. Para quem nem se lembra mais ou que seja iniciante e está vendo isso pela primeira vez, vamos dar uma recordada. Vou fazer todo o processo só para esse primeiro exemplo de decodificador, tá bom? Para os demais circuitos que veremos nesse vídeo, o processo é exatamente o mesmo e vai mudar somente o número de variáveis de entrada e quais saídas queremos que seja ativada para cada combinação dessa entrada. Muito bem. Para implementarmos esse circuito lógico, o primeiro passo é montarmos uma tabela verdade,
com todas as combinações das variáveis de entrada e definirmos como deverá ser a saída para cada uma dessas combinações de entrada. Em seguida, retiramos as expressões, anotando as combinações de entrada para as saídas que queremos que estejam ativas. Então vamos lá fazer todo o processo para chegarmos a esse circuito. Nós sabemos que temos duas variáveis de entrada, certo? Então, nosso n é igual a 2, que é o número de variáveis de entrada, que a gente está chamando de A e B. Então, nós vamos ter 4 saídas, porque o número de saídas vai ser sempre 2 elevado a n, né? Então, 4 saídas. Vamos montar uma tabela verdade com todas as combinações possíveis das variáveis de entrada, A e B. Duas variáveis de entrada, dá 4 combinações, né? Estão anotadas aí as 4 combinações para as variáveis A e B. E agora a gente vai anotar aqui nas saídas quais saídas a gente quer que seja ativada para cada uma das combinações de entrada. Então, olha só, para a combinação A valendo 0, B valendo 0, quero que seja ativada, ligada, a saída S0. Para A valendo 0, B valendo 1, quero que seja ligada, a saída S1. Para A igual a 1, B igual a 0, quero que seja ligada, a saída S2. E por fim, para A valendo 1 e B valendo 1, eu quero que seja ligado, a saída S3. Muito bem, vamos anotar aqui o estado, a condição das variáveis de entrada para cada saída que a gente quer que esteja ativa. Então, para a saída S0 ativa, A vale 0, B vale 0. Então, eu anoto A barra, B barra. Para a saída S1, A vale 0, B vale 1. Então, fica A barrado e B. Para a saída S2, A vale 1, B vale 0. Então, eu anoto A e B barrado. E para a saída S3, A vale 1, B vale 1. Então, eu anoto A e B. Muito bem, o que a gente está vendo aqui? Que para cada saída que a gente quer, eu tenho uma porta E de 2 entradas. Tudo bem que eu vou ter que barrar essas variáveis, né? Mas são 4 portas E. É exatamente 4 portas E que a gente tem no nosso circuito, não é isso? Olha, as nossas 4 saídas, então são 4 portas E de 2 entradas. Temos as variáveis A e B barradas? Sim, então precisamos de inversores para inverter essas variáveis A e B. E aqui a gente tem exatamente o que está anotado aqui, né? Olha, eu tenho nessa saída S0, A barrado e B barrado. Não é isso? O que está entrando aqui nessa porta aí? A barrado, B barrado. Para sair da S1 eu tenho A barrado e B. Não é isso que está acontecendo aqui? É, tá? Olha só, está entrando A barrado e B. Para S2 nós temos A e B barrado. Então está entrando direto aqui o A e aqui o B barrado. E para sair da S3, A e B. Direto, né? A e B. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente faz para chegar ao nosso circuito. A gente estabelece uma condição, retira as expressões e a gente sabe que é a partir de uma expressão que a gente implementa um circuito. Aqui nós caímos em portas E de 2 entradas, porque eu tenho 2 variáveis de entrada. Se a gente tivesse 3 variáveis de entrada, seriam portas E de 3 entradas. Se tivéssemos 4 variáveis de entrada, teríamos aqui portas E com 4 entradas, e assim sucessivamente. Então, o processo é o mesmo, né, pessoal? Seja lá qual for o número de variáveis de entrada. É claro que o circuito vai ficar maior, porque a nossa tabela verdade aqui será maior também. Só é mais trabalhoso, mas o processo é exatamente o mesmo, igualzinho a esse. Vamos dar uma olhadinha nesse circuito funcionando aqui no simulador. Deixa eu ligar, iniciar a simulação. A gente viu lá, pela explicação do circuito, que se eu tiver
0 no A e 0 no B, a saída S1 está ativa, né? Ativa em nível alto. Muito bem. Vimos lá pela simulação que se eu tiver 0 no A e 1 no B, a saída S2 é que será ativada. A saída S1 foi desativada. Vimos lá também que se tivermos 0 no B e 1 no A, a saída S3 que vai estar ativa. Muito bem, perfeitamente. E que se tivermos as duas entradas ligadas em nível 1, é a saída S4 que estará ativa. Bem, funcionando perfeitamente o nosso circuito, correto? 0 e 0 saída S1, 0 e 1 é a saída S2, 1 e 0 é a saída S3 e 1 e 1 é a saída S4 que está ativa. Então, sempre uma saída por vez que vai estar ligada, porque essa é a característica desse tipo de decodificador. Muito bem, mas eu disse a vocês que esse mesmo decodificador pode ser implementado com as suas saídas ativas em nível baixo. Esse aqui é a saída em nível alto, né? A gente viu na simulação que as saídas ativas estão em nível lógico 1 e todas as demais em nível lógico 0. Posso ter o inverso. A saída ativa vai estar em nível lógico 0 e todas as demais estarão em nível lógico 1. Fica claro para vocês, pessoal, que basta trocarmos essas portas E por portas NE, como a gente está vendo aqui na figurinha? Pois é, basta a gente fazer isso. A gente inverteu as saídas. As que estão em nível alto vão para baixo, as que estão em nível baixo vão para nível alto. Vamos dar uma olhadinha nesse negócio? Tá aí então o nosso circuitinho implementado aqui no Proteus, né? Então a gente simplesmente trocou as portas E por portas NE. Vamos ver se essa coisa funciona de fato? Muito bem. 0 no A, 0 no B, a saída ativa é a saída S0. Veja que ela está em nível lógico 0. As demais em nível lógico 1. Se eu tiver 0 no A e 1 no B, tem que ativar a saída S1. Muito bem, a saída S1 é que foi para 0. Se eu tiver 1 no A e 0 no B, tem que ativar a saída S2. Perfeito, olha lá, ativou a saída S2. E se tiver 1 no A e 1 no B, ativa a saída S3. Então temos aqui o nosso decodificador de 2 para 4 com saídas ativas em nível baixo. É bastante comum nós termos os dois tipos de decodificador por aí no mercado, tá, pessoal? Mas já que estamos aqui no embalo, não custa nada recordarmos alguns conhecimentos passados, né? Para isso, vamos dar uma mexida nessa coisa aqui. Vocês verão que chegaremos a um circuito diferente, mas o resultado final é o mesmo. Não é novidade essa história de que podemos obter o mesmo resultado com circuitos diferentes, não é mesmo? Então vamos lá, é o mesmo decodificador de 2 para 4 com saídas ativas em nível baixo. Então nós temos duas variáveis de entradas, A e B, 4 saídas, 2 elevado ao quadrado. Então colocamos aqui as 4 variáveis de entrada, só que agora nós queremos as saídas ativas em nível lógico 0, né? Então para A valendo 0, B valendo 0, S0 tem que ir para 0. As demais em 1. Para A valendo 0, B valendo 1, a saída ativa é o S1, ativa em nível baixo. Para A1, B0, a saída ativa é o S2, e para A1, B igual a 1, a saída ativa é a saída S3. Qual que é o próximo passo? Retirar as expressões. Muito bem, anoto para a saída que está me interessando as condições das variáveis de entrada. Então, A vale 0, B vale 0, então eu tenho A barra e B barra. Pessoal, nós estamos retirando quando a saída vale 0. Qual que é a regrinha? Ela é barrada. Nós estamos tirando por 0. Então, nós temos A barra e B barra, tudo barrado. Isso aí lembra alguma coisa para a gente, né?
primeiro teorema de De Morgan, se a gente aplicar aí o primeiro teorema de De Morgan, que diz que o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Muito bem, fica isso aqui. Eu ficaria com A barra barra ou B barra barra. E A barra barra é igual a A e B barrado duas vezes também é igual a B. Então fica A ou B. Não é isso que o teorema de De Morgan faz? Transforma a operação E em operação OU e o inverso, né? O outro teorema transforma a operação OU em operação E. Muito bem. Então, a nossa saída S0 vai ser agora uma porta OU, A ou B. Para a saída S1, nós temos A vale 0, B vale 1, então fica A barra e B. Mas como eu estou tirando por 0, eu estou tirando essa saída invertida. Então tem a barrinha lá em cima. Aplicando o De Morgan, nós vamos ter A ou B barrado. A mesma coisa para a saída S2. A vale 1, B vale 0. Então eu tenho A e B barrado. Mas como a gente está tirando por 0, ela deve ser negada. Aplicando o De Morgan aí, nós vamos ter A barra ou B. E a última combinação, A vale 1, B vale 1. Então, nós temos A e B. Como eu estou tirando por 0, ela deve ser negada. Aplicando o primeiro teorema de De Morgan, aí nós temos A barra ou B barra. De posse disso, dá para a gente implementar o circuito, né? Então, na saída agora, ao invés de ser portas E, são portas OU. 4 portas OU de 2 entradas. Daí, o nosso circuitinho decodificador de 2 para 4, com saída ativa em nível baixo, e implementado de uma forma diferente. Vamos dar uma olhadinha, ver se isso aí funciona, como a gente sabe que tem que funcionar, como a nossa tabela verdade aqui diz que tem que ser a coisa. Vamos lá dar uma olhadinha. Tá, então, o nosso circuitinho, do jeito que a gente retirou lá as expressões, né? 4 portas OU na saída. Vamos ver se ele funciona direitinho. Muito bem. Então, olha, 0 no A e 0 no B, já temos a nossa saída S0 ativa. Ativa em nível lógico baixo, né? Se eu tiver 0 no A e 1 no B, tem que ativar a saída S1. Pronto, ativou a saída S1. Se eu tiver 1 no A e 0 no B, tem que ativar a saída S2. Muito bem, saída S2 ativa. E 1 no A e 1 no B, saída S3 ativa. Então é isso, né? Ó, um outro circuitinho, implementado com portas lógicas diferentes, e faz a mesma coisa. Então nós temos as duas opções, né, pessoal? Ou inverter as saídas da porta E, trocando por portas ME, ou montar com portas OU. Existem decodificadores que possuem uma entrada de habilitação, enable em inglês. Essa entrada serve para bloquear ou liberar as saídas no instante que for necessário. Então veja bem, ó, temos um decodificador de 2 para 4, com saídas em nível alto, tá? E temos uma terceira entrada aqui, essa entrada de habilitação, o enable. Essa entrada aqui, olha só, se ela estiver em nível lógico 0, eu estou aplicando 0 numa das entradas de todas as portas E. Isso significa que não importa o que eu tenho aqui em A e B, que as minhas saídas todas estão desativadas, ok? Não vai nada para a saída. Para que eu tenha alguma coisa na saída, de acordo com as combinações das variáveis A e B, eu preciso habilitar esse cara aqui, né? Então, eu preciso colocar nível lógico 1 nessa entrada de habilitação. Aí eu estou pondo 1 em todas essas entradas do meio aqui, dessas portas E. Aí sim, de acordo com as combinações das variáveis A e B de entrada, eu terei a minha saída correspondente ativada. Tudo bem?
E essa entrada de habilitação eu estou mostrando aqui num decodificador de 2 para 4, mas eu posso ter em qualquer decodificador. 3 para 8, de 4 para 16, tá certo? Posso ter esses decodificadores com saídas ativas em nível baixo, com a entrada de habilitação. Aí é só implementar o circuito corretamente, tá bom? Mas eu tenho, seja lá qual for o número de entradas ou o número de saídas que eu tenho no meu decodificador, eu posso ter ele com essa entrada de enable ou sem essa entrada de enable. Tudo bem? Tá, então, o circuitinho implementado com a entrada de habilitação aqui, entrada de enable. Vamos dar uma olhada. Olha só, a nossa entrada de habilitação não está ativa, né? Então veja que eu tenho 0 no A e 0 no B, a saída desse 0 já deveria estar ativa. Não está, porque eu não habilitei o meu circuitinho aqui para funcionar. Se eu colocar nível lógico 1, a saída S0 já vai para 1. Pronto, agora sim, né? Agora ele funciona normal, ele está habilitado. 0 no A, 0 no B, saída S0 em 1. 0 no A e 1 no B, a saída S1, é que foi para 1. 1 no A, 0 no B, ativou a saída S2. E 1 no A e 1 no B, ativou a saída S3. A qualquer momento que eu colocar 0 na entrada de habilitação, desliga todas as saídas. Não funciona o circuito. Ela presta para isso, tá? Para que você ative a saída que deveria estar ativada naquele momento, na hora que você quiser. Então a gente vai encontrar por aí comercialmente decodificadores com ou sem essa entrada de habilitação, tudo bem? E como eu disse, não importa o número de variáveis de entrada, nem tampouco a quantidade de saídas. Nós vamos ter decodificadores de tudo quanto é tipo, com ou sem essa entrada de habilitação. Vou falar agora dos decodificadores com o maior número de variáveis de entrada. Por exemplo, esse aqui, o decodificador de 3 para 8, com saídas ativas em nível alto. Vale lembrar que ele pode ser implementado também com saídas ativas em nível baixo, tá bom? Bom, se eu tenho 3 variáveis de entrada, A, B, C, eu vou ter 8 saídas, né? 2 elevado à terceira é 8. Então, da mesma forma, só aumentou aí o número de variáveis, pessoal, e consequentemente o número de saída, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Retirar a expressão para cada uma das combinações de entrada. Eu tenho 8 combinações de entrada, vou ter 8 combinações, consequentemente 8 portas lógicas na saída do nosso circuito, né? Então, de posse das expressões, é só montar o circuitinho. Até coloquei ele aqui na horizontal, porque fica um circuito maior, né? Então tá aqui o nosso circuitinho, decodificador de 3 para 8, normal. O processo de implementação dele é exatamente com duas variáveis de entrada. Esse aqui só tem tamanho maior, consequentemente dá mais trabalho para a gente implementar ele. Mas é um decodificador de 3 para 8, aquele que vai ter apenas uma saída ativa por vez e igualzinho tudo aquilo que nós já falamos até agora. Vamos só dar uma olhadinha nele funcionando aqui. Está o nosso circuitinho. Vamos colocar ele para rodar. Vamos ver se faz o que a gente sabe que ele tem que fazer. Muito bem. As 3 variáveis de entrada em 0, a gente já tem a saída S0 ligada. Se eu colocar a variável A em nível lógico 1, tem que ligar a saída S1. Muito bem. Se eu colocar aqui o valor em binário 2, tem que ligar a saída S2? Sim, olha lá, ligou a saída S2. Se eu colocar 3 aqui, tem que ligar a saída S3? Tem, ligou a saída S3. Se eu colocar aqui o valor 4 em binário, tem que ligar a saída S4? Sim, ligou a saída S4. Se eu colocar o valor 5, vai ligar a saída S5. Se eu colocar 6, vai ligar a saída S6. E se eu colocar 7, vai ligar a saída S7. Muito bem. Então, o número da saída que eu terei ativa
corresponde ao valor em binário que eu estou aplicando nas entradas. Como está aqui agora, né? Eu tenho 7 em binário aqui, saída 7 ativa lá. Se eu colocar 0 aqui, eu tenho a saída 0 ativada. E é assim que funciona essa coisa. Estamos vendo agora um decodificador de 4 para 16, também com saídas ativas em nível alto, né? Veja que vai dar um circuito bem maior, né, pessoal? Nós temos 4 variáveis de entradas, A, B, C, D. Isso me dá 16 saídas. Então, olha só, da saída S0 até a saída S15, né? Então, a gente anota que para cada saída, a condição das variáveis de entrada, né? Primeiro aqui, A vale 0, B vale 0, C vale 0 e D vale 0. Então, fica A barra, B barra, C barra, D barra. E assim por diante, para cada uma das 16 saídas. O circuito vai ficar grande porque nós temos portas E de 4 entradas, né? E são 16 portas, uma para cada saída. E além dessas 16 portas E de 4 entradas, nós temos os inversores, pelo menos 4, um para cada variável. Então vamos dar uma olhadinha no circuito. Pronto, está aí o nosso circuitão, as 16 portas E de 4 entradas e os 4 inversores. Vale lembrar que se eu quisesse transformar esse cara aqui no decodificador 4 para 16 com essas saídas ativas em nível baixo, bastaria eu trocar essas portas E por portas ME? Sim, como nós vimos lá no 2x4, né? Tudo aquilo que nós vimos lá vale para 3 para 8, 4 para 16, 5 para 32, não importa, tá? Ou então aplicamos aquele método lá, retirando as expressões por zero, que vai resultar em portas ou aqui na saída, né? Aí não importa, é sempre, o processo é sempre o mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse cara funcionando lá no simulador. Aí, veja que realmente é um circuitão, né? Vamos colocar aqui o bichinho para rodar. Então, olha só, com as 4 variáveis de entrada em zero, a saída S0 é a que está ativa. Se eu colocar 1 aqui em binário, tem que ligar a saída S1. Vamos colocar 2 em binário, liga a saída S2. 3 aqui na entrada, liga a saída S3. 4, liga a saída S4. 5, a saída S5. 6, liga a S6. 7, liga a S7. Vamos colocar 8, liga a saída S8. 9, liga a saída S9. 10, liga a saída S10. 11, liga a saída S11. 12, liga a saída S12. 13, liga a saída S13. 14, liga a saída S14. E 15, liga a saída S15. Então, nós vamos ter a saída que estará ligada, ativa, corresponde ao valor em binário que eu tenho aqui na entrada. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse nosso decodificador de 4 para 16 com saída ativa em nível alto. Pessoal, esses decodificadores eles podem ser associados. Dessa forma, a gente aumenta o número de saídas. Para isso, a gente vai precisar desses decodificadores que tenham a entrada de enable. Na verdade, a entrada de enable aqui vai ter uma outra função. Olha só o nosso exemplo aqui. 2 decodificadores de 2 para 4 que estão associados, formando um decodificador de 3 para 8. Então, a entrada de enable aqui passa a ser o terceiro bit. A gente vai conseguir formar valores aqui na entrada de 0 a 7. Veja bem, esses decodificadores têm a entrada de habilitação, a entrada enable, e são ativas em nível lógico 0, né? Então, se eu tiver nível lógico 0 na entrada de enable, ele está
desabilitado, ele não está funcionando. Veja que num deles, no primeiro, a gente colocou um inversor aqui. Então, um vai funcionar ao contrário do outro, né? Quando eu tiver 0 nessa entrada enable aqui, esse decodificador 1 está pronto para trabalhar, porque eu estou negando, né? Então, eu estou aplicando 1 na entrada de enable desse decodificador. Então, esse primeiro decodificador aqui está funcionando normalmente. Vejam que as entradas A e B estão ligadas em paralelo nos dois decodificadores, né? As entradas de enable, né, de habilitação, de um e de outro, estão invertidas, né? Graças a esse inversor aqui. De modo que, quando esse aqui estiver habilitado para funcionar, esse aqui não estará habilitado. E vice-versa. Vamos dar uma olhadinha no simulador e ver esse decodificador aqui funcionando. Olha, veja que eu estou mostrando aqui a associação de dois decodificadores de 2 para 4, mas eu posso fazer a mesma coisa com 2 de 3 para 8, com 2 de 4 para 16. Então, você pode associar dois decodificadores aí tranquilamente, tá bom? Mas vamos ver isso aí funcionando lá no simulador. Tá aqui, então, no simulador implementado dois decodificadores de 2 para 4. Você observar que as entradas A e B dos dois estão ligadas iguaizinhas, tá legal? A única coisa que diferencia de um para o outro é a entrada de enable, né? Nesse primeiro aqui, olha, as 4 portas lógicas está no enable barrado, enquanto que as 4 entradas de enable aqui, ó, dessas 4 portas lógicas estão ligados na saída aqui, ó, enable normal. Então, o enable desse aqui é o inverso do enable desse aqui. Vamos ver como é que a coisa se comporta? Vamos lá. Então, o enable aqui está em nível lógico 0. Veja que, como eu estou negando aqui, ó, eu estou habilitando esse primeiro decodificador. Então, veja que com 0 e 0 aqui no A e no B, a saída S0 já está ligada. Se eu colocar 1 no A, a saída S1 vai ser ativada. Se eu colocar 1 no B, a saída S2 que será ativada. E se eu colocar 1 no A e 1 no B, a saída S3 é que estará ligada. Nada mais justo, né, pessoal? Se eu pegar essas 3 entradas aqui, ó, eu estou tendo aqui o valor numérico 3. Vou voltar à condição inicial, só que agora eu vou ativar a entrada de enable. Olha, já ligou a primeira saída do segundo decodificador, né? Então, como se aqui fosse a saída S0, S1, S2, S3 do segundo decodificador, né? Então, eu tenho 0 e 0, está ligado à saída 0. Se eu colocar 0 e 1, liga a saída 1. Se eu colocar 1 e 0, liga a saída 2. E se eu colocar 1 e 1, liga a saída 3. Então, observe só. Quando a gente fez isso aqui, ó, esse aqui, qual o peso desse bit aqui? 4, né? Que valor numérico eu tenho aqui nessa entrada? Valor 4. Então, está ligando a saída S4. Se eu ligar o A, eu tenho o valor numérico 5. Então, está ligando a saída 5. Se eu desligar o A e ligar o B, eu tenho o valor numérico aqui 6. Então, está ligando lá a saída 6. E se eu ligar todos, eu tenho o valor 7 aqui na entrada. Então, está ligando lá o valor 7. Tudo bem? É assim que a gente faz a associação de dois decodificadores. É bastante usado isso aí na prática, tá, pessoal? Quando a gente necessita de mais saídas, a gente faz associação de decodificadores e pronto. Mas e se necessitarmos de um decodificador em que o número de saídas seja menor do que 2 elevado a n? Sim, porque até agora todos os decodificadores que vimos é desse tipo, não é mesmo? Se tivermos 2 bits de entrada, temos 4 saídas. 3 bits de entrada, 8 saídas. 4 bits de entrada, 16 saídas. E assim sucessivamente. Sempre o número de saídas será 2 elevado ao número de entradas.
Vou mostrar a seguir dois circuitos em que limitaremos em 10 o número de saídas. Vou usar esses decodificadores com 10 saídas porque são bastante comuns. São fabricados e disponibilizados fartamente aí no mercado de componentes eletrônicos. Eles são denominados normalmente de decodificador de binário para decimal ou de BCD para decimal. É claro que, segundo o mesmo raciocínio que a gente vai mostrar para vocês aqui, podemos implementar esses decodificadores com quantas saídas a gente quiser, tá bom? Primeira coisa, para termos 10 saídas, vamos precisar de 4 bits de entrada. Com 4 bits, poderíamos ter até 16 saídas, como vimos, né? Mas vamos limitar o circuito a 10 saídas. Muito bem, temos aí a tabela, então, de um decodificador de 4 para 10, com saídas ativas em nível alto, tá? Dá para a gente implementar esse decodificador de 4 para 10 de duas formas, tá bom? Vou chamar esse primeiro método de método 1. Alguns chamam esse método, esse tipo de decodificador de baixo risco. Bem, nesse circuito não precisamos fazer quase nada. Basta pegarmos um decodificador de 16 saídas e usarmos somente as 10 primeiras. Desse modo, para os valores maiores que 9, ou seja, os valores de 10 a 15, que são valores possíveis de termos na entrada, pois essa entrada é de 4 bits, né? Nós somos obrigados a usar 4 bits, porque o valor 8 e 9 já são formados por 4 bits, né? Não teremos nenhum circuito de saída que contemple esses valores maiores do que 9, tá bom? Portanto, nenhuma saída será ativada para valores maiores do que 9. Daí o motivo dessa configuração ser chamada de baixo risco. Não corremos o risco de ter uma saída maior do que 9, porque simplesmente ela não existe. Então, vamos retirar as expressões somente dos valores que nos interessam aqui, né? De 0 a 9. De 10 a 15. Eu deixei em branco aqui, poderia ter colocado tudo zero aqui, tá bom? Mas acho que deixando em branco aqui fica mais nítido, né? Deixando vazio os quadradinhos aí. Então, a gente vai ter um circuitinho lá que tem 4 entradas, A, B, C, D, e as 10 saídas, de S0 a S9. Olha o nosso circuitinho aqui. Um circuito até que relativamente simples, né? 10 portas E com 4 entradas cada uma. Então, esse é um tipo desse decodificador de 4 para 10, tá bom? Esse que eu estou chamando, então, de método 1. Vamos dar uma olhadinha lá no simulador, esse circuito funcionando. Você vai ver que não dá chabu, ele funciona muito bem. Então está aí o nosso circuito implementado aqui no Proteus. Vamos colocar para funcionar e ver se ele funciona corretamente. Muito bem, está aí. Funcionando, veja que eu estou com todas as entradas ABCD em nível lógico 0, a saída S0 já está ligada, né? Então eu tenho aqui na entrada o valor numérico 0. Então a saída S0 está ativa. Se eu colocar 1 aqui na entrada, liga a saída S1. Se eu colocar 2 aqui na entrada, liga a saída S2. 3 na entrada, liga a saída S3. Vamos colocar 4 aqui na entrada, pronto, ligou a saída S4. 5 na entrada, ligou a saída S5. 6 na entrada, ligou a saída S6. 7 na entrada, ligou a saída S7. Vamos colocar 8 aqui na entrada, pronto, ligou a saída S8. Vamos colocar 9 aqui na entrada, ligou a saída S9. Mas eu consigo aqui na entrada, né, pessoal, como eu tenho 4 bits, chegar até 15, né? Mas olha o que o nosso circuito vai fazer. Olha, eu já estou aqui com o valor 9. Vou colocar o valor 10. Olha só, não ligou nenhuma saída. Tá? Eu não tenho saída para o valor 10. 11, também não liga nenhuma saída. 12, todas as saídas desligadas. 13, continuam todas desligadas. 14 e 15. Tá certo?
Então, esse decodificador ele só vai ter uma saída ativa com valores variando de 0 a 9. Por isso que a gente disse que ele é um método seguro, né? Ele não corre o risco de ter na saída qualquer uma delas ligadas se eu tiver valores maiores do que 9. Tá bom? Mas se quisermos dar uma economizada, podemos implementar esse decodificador de uma outra forma. Eu estou chamando aqui de método 2. Alguns o chamam de baixo custo, tá bom? Essa configuração deve ser usada quando a gente tiver certeza de que na entrada não teremos valores em binário maiores do que 9. Pois como veremos no seu funcionamento, com valores maiores que 9 na entrada, o circuito fica inconsistente. Uma ou mais saídas serão ligadas. Para a implementação do circuito, vamos admitir os valores maiores que 9 como sendo irrelevantes. Isso vai tornar o circuito mais simples, consequentemente mais barato, daí o termo baixo custo, que alguns usam por aí. Porém, ele é menos seguro, pois como eu disse, para valores maiores do que 9, nós vamos ter algumas saídas ligadas, tá? Então é isso, olha, de 0 a 9 a gente está definindo e ele tem que funcionar corretamente. Para valores maiores do que 9, ou seja, de 10 a 15, a gente considera como sendo irrelevante. Retiramos as expressões e vamos usá-las na implementação do circuito. Só que como eu tenho condições irrelevantes, tenho 6 condições irrelevantes, né? De 10 a 15. O circuito de saída já vai ser um pouquinho diferente, né? Então, para isso, nós vamos usar aqui os nossos mapinhas de Carnot para a gente retirar o circuitinho de cada saída. Vamos já colocar aqui em todos os nossos mapinhas as 6 condições irrelevantes, né? São as mesmas, né? Para todas as saídas, ok? Então aqui, vamos ver aqui a saída S0. Na saída S0, aqui ó, está valendo 1. Então nós temos A vale 0, B vale 0, C vale 0 e D vale 0, né? Então nós temos A barra, B barra, C barra, D barra. Vamos colocar aqui o nosso 1 no quadradinho correspondente. Já fiz isso para todas as outras, tá, pessoal? E agora nós vamos ver se dá para fazer associações, né? Quando a gente tem condições irrelevantes na saída, lembram-se disso, né? A gente utiliza essa condição irrelevante se ela for útil para a gente, né? Para a gente fazer associação, o que simplifica o nosso circuito, né? Nesse primeiro caso aqui, eu não tenho como associar esse 1 com ninguém, né? Não tem nenhum vizinho aqui, né? Então, vai ficar isso mesmo. A nossa expressão S0 vai ser A barra, B barra, C barra, D barra. Pronto, está anotado aqui, tá bom? Para sair da S1 também. Esse 1 aqui está isolado, né? Então não tenho como associar ele com ninguém. Então a nossa saída S1 vai ficar A, B barra, C barra, D barra. Pronto, tá? Devidamente anotado aqui. Já para sair desse 2, eu consegui pegar esse 1 aqui e associar com essa condição irrelevante aqui. Então, eu estou admitindo que essa condição irrelevante aqui vale 1. Então, fazendo esse agrupamento aqui, nós vamos ter a barra B, e o que se repete aqui? O C barra, né? Então, nós vamos ter a barra B, C barra. Pronto, devidamente anotado aqui. Aqui também conseguimos fazer uma outra associação, que o resultado vai ser AB, C barra. Está repetindo daqui para cá, é C barra. Aqui também deu um agrupamento aí de 2. Então, a nossa expressão S4 vai ficar A barra, B barra, C. A barra, B barra, e o que repete daqui para cá é o C, né? Para S5, conseguimos um agrupamento aqui também. Então, nós vamos ter A, B barra, e o que está repetindo daqui para cá é o C, né? Então, ficou A, B barra, C. Aqui,
conseguimos agrupar também esse 1 com uma condição irrelevante, que vai resultar em a barra B e o C, que está repetindo aqui, né? Pronto, a barra BC. Para esse aqui também, um agrupamento de 2, que resulta em ABC. A, B, e o que repete aqui é C, né? Aqui a gente já conseguiu fazer um agrupamento de 4, né? Vai dar uma expressãozinha menor. Então, o que está repetindo daqui para cá? O A barra. E o que está repetindo daqui para cá? O D. Então, a nossa expressão aqui para S8 vai ser a barra D. A mesma coisa para o S9, né? Consegui fazer um agrupamento aqui de 4, né? Então, temos aqui uma quadra. O que nós temos que se repete? Aqui na vertical temos o A, e aqui na horizontal temos o D. Então, a nossa expressão S9 vai ser a D. Então, veja bem, pessoal. No circuito anterior, nós tínhamos lá nas saídas 10 portas E de 4 entradas. Aqui nós temos duas de 4 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 3 entradas e duas de 2 entradas, sem contar os 4 inversores, né? Eu tenho a variável A, B, C, D também invertidas, né? Então, de posse dessas 10 expressões, a gente implementa o circuito. Pronto, está aí o nosso circuitinho. Eu continuo tendo 10 portas lógicas lá na saída. Só que, diferentemente do outro, que eram 10 portas lógicas com 4 entradas, aqui são 2 com 4 entradas, 6 com 3 entradas e 2 com 2 entradas. Ficou um circuito um pouquinho mais simples e, obviamente, mais barato para se implementar ele, né? Para se montar. Mas a gente vai ver que a gente tem problema para valores maiores do que 9. Tá? Como eu disse, esse circuito ele é utilizado quando você tiver certeza de que você não vai ter valores maiores do que 9 na entrada, tá bom? Vamos dar uma comprovadinha fazendo a simulação desse circuito lá no Proteus. Vamos ver se de fato acontecem essas inconsistências que eu estou falando para vocês. Muito bem, aqui está o nosso circuito, tal e qual a gente acabou de deduzir e implementar, né? E vamos testar o seu funcionamento. Vamos lá, vou ligar aqui, pronto. Bom, com as 4 entradas em nível lógico 0, eu já tenho a saída S0 ativada. Tudo certinho, né? Vamos colocar 1 aqui na entrada, ativa a saída 1. Se eu colocar 2 aqui na entrada, liga a saída 2. Se eu colocar 3 na entrada, liga a saída 3. Vamos colocar 4 na entrada, ligou a saída 4. 5 na entrada, ligou a saída S5. 6 na entrada, ligou a saída S6. 7 na entrada, ligou a saída S7. Vamos colocar o 8 agora na entrada. Muito bem, ligou a saída S8. E vamos colocar 9 na entrada. Ligou a saída S9. Até aqui funcionando perfeitamente, como deve ser? Sim. Mas olha só, a gente disse que esse método não é seguro. Vou colocar um valor maior do que 9. Vou colocar 10. Olha só, ligou a saída S2 e a saída S8. Eu vou colocar 11. Olha só, a saída S3 e a saída S9. Vou colocar 12. Ligou a saída S4 e a saída S8. 13. Ligou S5 e S9. 14. Ligou S6 e S8. E 15. Ligou S7 e S9. Então, é aquilo que eu disse, né, pessoal? Esse decodificador, ele é mais simples, ele é mais barato, mas para a gente se utilizar desse decodificador, nós precisamos ter certeza de que nós nunca vamos ter na entrada valores maiores do que 9.
Até 9 ele funciona 100%, mas ele já não me garante nada para valores maiores do que 9, né? Então, os valores de 10 a 15, que é possível a gente ter aqui, ele não funciona corretamente, tá bom? Você pode até perguntar, mas professor, que economia porca é essa, né? Que baixa um pouco o custo, mas diminui a segurança? Bem, vamos enxergar um pouco mais longe, né, pessoal? Não estamos falando de um circuito apenas. No caso de um fabricante de circuitos integrados que vai produzir milhões desses CIs, se ele conseguir reduzir o custo por unidade em alguns centavos, no total da produção será uma economia considerável e ele poderá vender um pouco mais barato. Vamos agora olhar pelo lado do consumidor. Uma indústria de equipamentos eletrônicos que produza um determinado equipamento e venderá milhões desses equipamentos mundo afora, se tiver como optar por esse CI mais barato e desde que atenda perfeitamente o funcionamento do seu equipamento, com certeza ele usará esse, né? Isso vai baixar seu custo de produção e até no preço final de venda desse equipamento, tornando esse equipamento mais competitivo no mercado. Então é isso, tá, pessoal? Os fabricantes nos fornecem possibilidades. Nós, consumidores, é quem devemos escolher adequadamente aqueles circuitos integrados que atendam às nossas necessidades. Nesse vídeo vamos ficando por aqui, senão ele vai ficar muito longo, né? E no próximo vídeo continuaremos falando sobre decodificadores. Nesse aqui falamos somente dos decodificadores que ativam uma saída por vez, em condições normais de funcionamento, é claro. Mas devem se lembrar que eu disse que existem decodificadores que ativam mais do que uma saída por vez. Pois é, são esses decodificadores, mais especificamente os de BCD para 7 segmentos, que abordaremos no próximo vídeo, tá bom? Até lá, então.